O profeta Abacuque é uma figura bíblica do Antigo Testamento, conhecida por seu livro que leva seu nome. O livro de Abacuque é um dos chamados livros menores dos profetas, e é composto por apenas 3 capítulos. Abacuque profetizou durante o século 7 a.C., em Judá, e suas mensagens se concentram na preocupação com a injustiça, a corrupção e a opressão que ele via ao seu redor. No livro de Abacuque, o profeta expressa suas dúvidas e perguntas a Deus sobre por que ele permite que o mal e a iniquidade prosperem. Deus responde a Abacuque, assegurando-lhe que a justiça será feita, embora os detalhes do julgamento divino possam não ser imediatamente claros. Abacuque é conhecido por sua honestidade e busca sincera de entender a vontade de Deus em um mundo cheio de desafios. Suas palavras também incluem passagens poéticas e hinos que louvam a soberania de Deus. Embora o livro de Abacuque seja curto em comparação com outros livros proféticos, ele é significativo na tradição religiosa, pois aborda questões teológicas e filosóficas importantes relacionadas à fé, à justiça divina e à confiança em Deus, temas que continuam a ser explorados e discutidos até os dias atuais. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas? Porventura não se levantarão de repente os teus extorquiadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens,
e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parão o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, e mediu a terra, olhou, e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram. Porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas, montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendeste a terra. Com rios, os montes te viram, e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce. Até ao pescoço, Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci. Dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas.
Encerrando mais um episódio emocionante aqui no canal Narrativas Divinas, gostaria de dedicar este momento para explorar a inspiradora história de Abacuque. Este profeta bíblico nos ensina lições valiosas sobre fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. Abacuque nos lembra que, em tempos de incerteza e dúvida, podemos sempre buscar orientação divina e encontrar força em nossa conexão espiritual. Sua jornada nos convida a refletir sobre o poder da oração e da esperança, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Gostaria de agradecer profundamente a cada um de vocês que acompanhou este vídeo. O apoio e o carinho da nossa comunidade são a força motriz por trás desse canal, e estamos gratos por compartilhar essas histórias inspiradoras com vocês. Cada curtida, comentário e compartilhamento são um incentivo valioso para continuarmos trazendo narrativas divinas para iluminar nossos corações e mentes. Se você ainda não faz parte da nossa família Narrativas Divinas, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Além disso, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas histórias enriquecedoras. Muito obrigado por sua presença e apoio contínuo. Esperamos continuar a inspirar e fortalecer uns aos outros por meio dessas narrativas divinas. Até o próximo episódio!